Olá pessoal, muito boa noite a todos. Biólogo Igor Maquieira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença. Então, vamos de informação porque com certeza, ou já divulgaram, ou vão divulgar, que o Laninha chegou ao fim, de acordo com dados lá da NOAA. Tem que ter um certo cuidado com isso daí, porque basta você acessar os dados, tá? E isso indica uma projeção, tá? Eu vou demonstrar aqui, vou explicar para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos lá, vem comigo aqui, sem rodeios. Então aí está a imagem, tá? Essa imagem aí demonstra que, de acordo com o último boletim da Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, NOAA, lá dos Estados Unidos, a anomalia de temperatura da superfície do mar era de menos 0,2 graus Celsius. Isso na denominada região Ninho 3.4, no Pacífico Equatorial Central, que é justamente usada para definir se há El Ninho ou Laninha. O valor está na faixa de neutralidade de menos 0,4 a mais 0,4. Sendo que tem já começa um porém aí, tá? Existem critérios para isso, minha gente. Então, os critérios da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a NOAA, as anomalias de SST para classificar Laninha ao Ninho são as faixas mínimas de menos meio e mais meio grau. Então, pelos padrões históricos, esses limites devem ser excedidos por um período de pelo menos 5 trimestres sobrepostos consecutivos, ou seja, aproximadamente 7 meses consecutivos. Então, por exemplo, vou citar aqui um exemplo. Se as anomalias da região, são uma suposição, da região Ninho 3.4 ficar ali em menos 0,6, a NOAA mantém a atuação do Laninha. E a gente também tem o BOM, que são o Bureau de Meteorologia da Austrália, o Serviço de Meteorologia de lá. E lá é diferente. Por exemplo, eles classificam Laninha e El Ninho, são as faixas mínimas de 0,8 e mais 0,8, respectivamente, graus Celsius, tá? Então, o período de permanência do período aí, é o mesmo que o da NOAA, 7 meses consecutivos, não sendo necessária uma sobreposição da anomalia média trimestral. Então, assim, com anomalias da região Ninho 3.4 acima do limite inferior da última dos últimos dados, melhor dizendo, eles chegam e declaram o fim ou não do fenômeno. Agora, o que está acontecendo? Tá? Modelagem. Modelagem. Aqui, cadê a imagem? Abriu. Aqui são as imagens atuais, tá? Até fevereiro, que é o menos 0,2. E o tracejado aqui é a projeção, Sendo que o que acontece aqui? As águas estão mais ou menos em neutralidade. Então, essas águas em neutralidade e puxando mais para o negativo, vários meteorologistas e climatologistas colocam, inclusive até o próprio Dr. Molion, que essa tendência mais para o lado negativo vai até o ano que vem. Então, se a gente se ocorrer realmente um El Ninho,
né, e vai ser em 2024 e de fraco para moderado. Então não vai ter nem muito impacto assim na distribuição das chuvas. Então a gente tem que tomar certo cuidado. Então isso são projeções. Aqui, por exemplo, projeção da Universidade de Colômbia, né, colocando. E se a gente colocar e analisar o que diz o próprio dado, os dados da NOAA, colocam que nessa atualização sendo uma projeção, né? Eles colocam, chega de laninha, tá? Aí falam que a fase fria do padrão climático deixou de aparecer. Aí fala, após 1 ano e meio de laninha ininterrupta, o sistema a atmosfera do Pacífico tropical passou para neutro, permitindo que a NOAA emita seu aviso final sobre laninha. Aí fala aqui o que a gente vai esperar, e etc. Sendo que mais abaixo, o próprio órgão divulga. Olha aqui, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Está demorando um pouco, mas eu já vou adiantar. O próprio órgão divulga, gente, né, que isso faz parte de projeções, né, de modelos, que é o modelo CFS V2, tá? E que os indicativos são de El Niño, indicativos, tá? Por quê? Porque já expliquei aqui, né, a atmosfera não funciona como uma chave de ignição. Mesmo que tal El Niño, a gente vai sentir ainda as características do Laninha, tá? Isso demora, né? Isso demora. Aqui já está traduzido, né? Fala aqui dos dados, né? O limiar para a Laninha é mais frio que menos meio grau. Então podemos dizer que a superfície do oceano se afastou de Laninha. Então veja, podemos dizer que a superfície do oceano se afastou de Laninha. A mídia vai chegar e vai falar, declarado o fim do Laninha. Ainda mais que os aximentistas adoram isso daí, né? Adoram o El Niño. Porém, olha só, eles mesmos colocam, e de forma correta aqui mais abaixo, né, a atmosfera é um pouco mais complicada, né? Então, o que a gente vai sentir aí? Ainda vai sentir efeitos de um Laninha, tá? Mesmo que se estabeleça, né, que se comece, aliás, a se estabelecer um El Niño, sendo que há divergências, tá? E eles mesmos colocam disjuntores da mola. O consenso dos meteorologistas está realmente muito confiante que as condições neutras permanecerão durante a primavera. Então aqui fala de neutralidade durante a primavera. Aqui, calma, primavera falando lá, por exemplo, dos Estados Unidos, né, do hemisfério norte. Aí fala aqui, sabemos no que você realmente está interessado. O El Niño vai se desenvolver? Aí eles falam, se a gente pudesse antecipar com uma maior probabilidade, né, parará e pereré, né, fala aqui, o que eles querem dizer com isso? Que eles não podem, né, antecipar com tanta exatidão se realmente vai para um El Niño ou não. Eles mesmos falam também, muitos de nossos modelos climáticos de computadores estão prevendo uma transição para o El Niño deste ano. No entanto, agora é uma época do ano muito complicada para os modelos, devido à barreira de previsibilidade da primavera. Os eventos ENSO
atinge o pico no inverno e tende a decair e fazer a transição na primavera. Portanto, os modelos geralmente não têm muitos sinais fortes para prosseguir, né? Aí fala aqui, por que os eventos Enso atingem o pico no inverno? E também fala, com muita prudência aqui, que esse é um tópico realmente complicado para o qual não temos uma resposta simples e satisfatória. Então, mais uma vez, assim, olha, tem que respirar porque não é mole não. Colocar assim, fim do Laninha, tá? Sinceramente, concordo até com o Dr. Molion e outros meteorologistas e climatologistas, ainda é muito cedo para se falar em fim do Laninha. Né? Pessoal que trabalha com a prudência, né, com a responsabilidade dos dados, vai saber o que eu estou falando. É chegar e soltar uma dessa, chegamos no fim do Laninha. Né? Tem que tomar cuidado aí. Tá? Então, esse prognóstico, melhor dizendo, né, que o El Niño vai se estabelecer no fim do ano, etc. Né? E fala aqui, né? Olha só que bacana. Uma pequena informação, em nosso registro histórico, que remonta a 1950, não passamos mais de 4 anos consecutivos sem o El Niño. Se não tivermos um El Niño 2023-2024, serão 5 anos. No total, 73 anos é um recorde curto para um fenômeno que tem variabilidade de década a década. Então, isso é mais um factoide interessante do que qualquer outra coisa. Ou seja, o que eles estão querendo dizer aqui? Nosso consenso de previsão reflete o aumento da chance de El Niño, com chances em torno de 60% no outono. No entanto, a barreira de previsibilidade da primavera, juntamente com a atmosfera ainda um tanto laninha, ou seja, ainda estamos com características de laninha. Então, já saímos do laninha, como a mídia colocou, certos institutos de meteorologia assinaram embaixo também, tá? Tem que tomar cuidado. Fala também, a falta de indícios de sinais físicos, com uma grande quantidade de água subterrânea mais quente do que a média do Pacífico tropical, significa que ainda não estamos elevando um relógio ao ninho, ou seja, não estamos ainda colocando diretamente o El Niño. Então, conforme eu falei, chegou o fim mesmo do Laninha, acabou, né? Não vai ter mais Laninha nenhum. Não é isso, né? Tem a probabilidade aqui da Universidade de Colômbia, né, dando esse indicativo para um El Niño, mesmo que se estabeleça, para finalizar, o El Niño, ainda vamos sentir características do Laninha, porque a atmosfera demora a responder a isso tudo. Né? Então, está longe de acabar a estiagem no sul, está longe de acabar a estiagem no sul do país. Tá? A tendência é essa. Ainda temos outros fatores, vocês sabem disso. Né? Mas assim, para resumir e finalizar, baseado em projeções, ainda não pode chegar e falar, olha, e afirmar categoricamente, chegamos ao fim do Laninha. Não, temos que esperar. Porém, climatologistas, como o próprio Dr. Molion, tá? Uma sumidade na climatologia, outros também estão colocando, né? Que nós vamos ficar muito próximo ali entre o neutro, depois vai para o negativo um pouco, sobe um pouquinho, mas basicamente numa neutralidade. E se estabelecer mesmo esse El Niño, colocando ali de acordo até com princípios climatológicos, que esse El Niño vai se estabelecer em 2024 de fraca a moderada intensidade. Tá certo? Mesmo assim, são projeções. Tá? Nós temos que aguardar. No momento, os dados indicam,
neutralidade, tá? Indo para a neutralidade, tá? Possivelmente pode ir para um El Niño, né? Por quê? Porque os modelos ali eles trabalham assim, ó, tivemos 3 anos e alguns meses já de Laninha. Então, como não é muito comum, até os próprios modelos indicam isso daí, né? Os próprios climatologistas, meteorologistas consultados aqui, não só o Dr. Molion, colocaram e transpassaram essa informação de forma de forma categórica e com muita prudência, né? Com muita prudência. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Conteúdo de qualidade, veracidade, muita informação, né? Conteúdo top, né? Utilidade pública, você só encontra aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo. Um forte abraço, o link já está na descrição também do Alerta do Tempo. Forte abraço, fique na paz, muito obrigado.